O presidente americano Donald Trump e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky discutiram e chegaram a talvez 95%, dos pontos necessários para o cessar-fogo ali na Ucrânia. Ao menos ali foi o que disse o presidente dos Estados Unidos. Trump acredita que após esse encontro que aconteceu neste domingo, os países estão mais próximos de um acordo de paz do que nunca. Já o presidente ucraniano afirmou que há quase um consenso sobre as questões de segurança discutidas para esse acordo. Segundo ele, no campo militar, todas as autoridades envolvidas estão de acordo. Zelensky também ressaltou a importância das garantias de paz para que as conversas avancem. Entre ali os próximos passos, os líderes informaram que um grupo de trabalho está sendo criado, reunindo então autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia para debater os termos de um possível acordo com a Rússia. O principal impasse segue sendo a região do Donbass, ali no leste da Ucrânia. Ainda assim, Trump avalia que um acordo pode até ser aprovado nas próximas semanas, se nenhum empecilho surgir. Segundo Trump, a Rússia quer ver a Ucrânia prosperar e estaria disposto, inclusive, a fornecer energia ao país a preços muito baixos. Pegando um pouco o gancho nesse assunto, falando um pouco sobre os desdobramentos desse encontro, vou conversar agora com o Ian Fancelli, analista de relações internacionais, que chega ao vivo agora no nosso SBT Notícias, para trazer um pouco dessa análise, desse termômetro sobre as condições atuais para um possível cessar-fogo. Seja bem-vindo, Ian. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui com você. O que você consegue adiantar para a gente, ou qual a sua leitura desse movimento, ou talvez desse pseudo-anúncio, Até porque quando a gente fala de anúncio de Donald Trump, a gente fica sempre com o pé um pouco atrás, porque ele já anunciou algumas vezes que a guerra estaria chegando ao fim e logo depois a gente não viu um avanço muito significativo. Pelo contrário, a Rússia ia logo na sequência e bombardeava com ainda mais intensidade. Será que dessa vez sai ou não sai? Tá difícil, hein, Marcelo? Até mesmo porque se a gente olha para as declarações que a Rússia fez ao longo das últimas 48 horas, elas vão bem no sentido de dizer que, caso a Ucrânia não coopere, que ela está disposta a resolver tudo isso militarmente. Então, o que a gente observa é o Donald Trump chegando a algum tipo de consenso com o Zelensky nesse primeiro momento, até mesmo porque isso aí é mais fácil. O Zelensky, ele tem, desde 20 de janeiro, quando o Trump assume no seu novo mandato, tentado constantemente provar para os Estados Unidos que o problema não é a Ucrânia, que ele está, sim, disposto a procurar uma solução para o fim dessa guerra. Então, hoje, eles fizeram essa reunião. Logo antes dessa reunião, o Trump já havia falado também com o presidente da Rússia, com o Vladimir Putin, Depois ele se encontra com o Zelensky e eles anunciam que estão mais próximos do que nunca de algum acordo de paz, ainda com algumas questões bastante específicas a serem resolvidas. É curioso que a gente observou duas movimentações diferentes durante o anúncio. A primeira delas era do Zelensky apenas acenando, dizendo que concordava com tudo aquilo que o Donald Trump falava, e é óbvio que ele vai fazer isso, até mesmo porque ele conhece bem o vizinho que ele tem. Ele conhece o Vladimir Putin, sabe que por parte da Rússia, pelo menos, não há mínima disposição para um acordo de paz agora, até mesmo declarações de autoridades russas, do Ministério de Relações Exteriores, outras autoridades também, elas corroboram essa ideia de que a Rússia ela não está disposta. E o segundo ponto é que o Zelensky ele estava ali numa posição de ter que apenas concordar com o Trump. Por quê? Porque ele precisa desse apoio. É um apoio essencial para a Ucrânia, não apenas um apoio militar, mas um apoio de inteligência também, que quando suspenso, como já ocorreu esse ano, ele acaba tendo um efeito imediato no campo de batalha. E a segunda coisa que chamou a atenção foi a maneira, até mesmo constrangedora, a qual o Donald Trump se referia ao Vladimir Putin, ditador que não pode pisar em 123 países do mundo, porque tem um mandado de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. E ele dizia alguns absurdos, como, por exemplo, que a Rússia quer ver a Ucrânia prosperar, ou que a Ucrânia deveria, de certa maneira, ser grata à Rússia também, porque a Rússia não estava
atingindo a usina nuclear de Zaporizhia. Então, mostra que o Donald Trump ele tem uma visão bastante distorcida desse conflito e da Rússia também. Quando você fala em discurso distorcido, Uri, a pergunta que fica é, de fato ele tem uma visão distorcida ou esse enredo, essa narrativa dele, de alguma forma tem realmente um objetivo muito diferente do que aquele que está às claras para todos nós? Quer dizer, o Trump ele quer, na teoria, resolver o cenário, deve ser o responsável pelo acordo de paz ali naquela região, mas, por outro lado, ele não quer arrumar inimizade nem com a União Europeia como um todo e muito menos com o Vladimir Putin, né? Eu acho que tem alguns elementos em relação a isso. O primeiro, em relação ao Putin, existe já uma simpatia que ela é histórica, que ela vai lá para o seu primeiro mandato. O Donald Trump, participou de uma cúpula junto com o Vladimir Putin da Rússia em Helsinki, na Finlândia, e durante essa cúpula, quando foi levantada a questão por um jornalista sobre a interferência russa nas eleições, lá atrás ainda, quando o Trump estava concorrendo contra Hillary, o Trump disse que acreditava mais na palavra do Putin do que na própria inteligência norte-americana. Então, existe sim uma simpatia, uma admiração. Hoje, esse foi um tema também que o Trump trouxe durante a coletiva de imprensa, e também existe também, ao mesmo tempo, uma hostilidade do Trump em relação aos países europeus. A Rússia, que ela tem, ao longo dos últimos anos, também interferido em outros processos eleitorais pela Europa, que inclusive até no ano de 2025 houve a suspensão de uma eleição na Romênia por conta disso, por conta, literalmente, de interferência russa. E o Trump, recentemente, há 2, 3 semanas atrás, quando ele divulga aquele plano de defesa nacional, de estratégia nacional norte-americano, a gente falou sobre isso aqui no SBT News, um plano de mais ou menos 30 páginas, um documento que fala quais serão as prioridades a partir de agora para o novo mandato do Trump para a segurança e para a política externa norte-americana. O Trump deixa claro que, caso necessário, haverá envolvimento, os Estados Unidos eles irão interferir diretamente na política doméstica dos países europeus. Ou seja, a partir de agora é política de Estado norte-americana fomentar e colaborar com partidos extremistas europeus. Algo que também vai no mesmo sentido do que o Putin faz a partir da Rússia, porque tanto a extrema-direita, Marcelo, quanto a extrema-esquerda na Europa, elas acabam sendo hostis à Ucrânia e simpáticas à Rússia. Então, tudo isso acaba convergindo de determinada maneira. A coisa que me chamou a atenção, Uri, foi em relação a essa reunião que rolou por mais de uma hora, né, Trump e Zelensky, que depois teve uma ligação para líderes europeus. Dá uma lista longa que inclui Emmanuel Macron da França, que inclui, por exemplo, o Merz da Alemanha e também tem a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Esse movimento de alguma forma, tentar abraçar essas lideranças europeias também seria, talvez, uma bandeira branca da paz em relação que Trump querendo falar, olha, venham discutir junto com a gente, vocês também têm um papel importante, ou isso é só para, como diz o ditado popular, para inglês ver, né? Uma ligação somente para tentar parecer que está tudo bem, mas, na verdade, quem vai comandar vai ser o Trump toda essa negociação? Na teoria, teria um papel bastante importante. Inclusive, algo que o Trump e o Zelensky disseram hoje foi que os dois conseguiram finalmente chegar a um acordo, pelo menos ao que serão aquelas garantias de segurança para a Ucrânia. Lembra que a Ucrânia tem pedido já desde o começo para os países da OTAN, que ela quer fazer parte da OTAN, só que para isso ela precisaria também que todos os países estivessem de acordo com isso, inclusive os Estados Unidos, por fazer parte da OTAN, deveria concordar. Isso não deve acontecer. Naquele plano de paz que estava sendo discutido, a Ucrânia ela deixa isso de lado e seria oferecido algo muito parecido com uma adesão à OTAN, mas sem oficialmente fazer parte. Então, o que havia até então de expectativa é que essas forças de segurança que ajudariam a garantir, a proteger a Ucrânia, seriam, em grande parte, forças de exércitos de países europeus. Talvez seja esse o consenso que o Trump tenha chegado junto com o Zelensky.
Acontece que isso é algo que o Putin já vetou lá atrás. Então não adianta nada isso ser aprovado agora entre Rússia e Ucrânia e a Rússia não aceitar isso e tudo ir por água abaixo. Outro ponto que chama atenção é isso que você mencionou agora, que o Trump, ele, no fim dessa, ou no começo dessa coletiva, ele rasga elogios a essas lideranças europeias. Só que acontece que isso é mais um exemplo dessa visão, talvez até mesmo esquizofrênica, que o Trump tem de toda essa situação. E por que eu digo isso? Porque 2 ou 3 semanas atrás, durante uma entrevista para um veículo europeu chamado Político, o Donald Trump, ele disse que os líderes europeus, esses mesmos líderes, são líderes fracos. Então, em determinado momento, ele ataca essas lideranças, depois ele volta e elogia, o que nos leva à única conclusão possível, que é a de que o Donald Trump ele não tem uma política consistente em relação à Ucrânia. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa. Com tantos outros assuntos, o comportamento dele acaba sendo muito semelhante. O Urian continua comigo, só vou trazer uma outra informação que eu quero a sua análise também, ainda nessa visão internacional. Porque, pessoal, hoje, segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será o encontro de número 6 entre os dois desde o início do segundo mandato de Trump. Na pauta, a guerra de paz. Então, a guerra ali em Gaza e um programa de mísseis balísticos do Irã, uma situação no Líbano e um novo acordo de assistência de segurança entre esses países. A faixa de Gaza deve ser o principal ponto de tensão entre esses temas, isso porque Israel condiciona a reconstrução do território ao desarmamento total do Hamas, enquanto os Estados Unidos defendem o avanço para a segunda fase do plano já agora no mês de janeiro. Urian Fance, a gente continua falando, até porque esse é um outro ponto que a gente sabe que Trump está atento. Tem essa questão envolvendo o leste europeu e também agora o Oriente Médio, porque a gente tem um cenário de muita insegurança. O Oriente Médio, claro, muitas das vezes, a gente sabe que o cenário é muito preocupante e a gente vê um Benjamin Netanyahu que, em certo momento, ele sinaliza que de alguma forma pode aceitar um acordo, mas em outro momento ele recua e continua ali com as missões militares dele. Qual que é a sua análise? Esse encontro de alguma forma pode ter algum avanço considerável, alguma situação que realmente seja importante para essa negociação, ou é apenas mais um acordo entre essas duas lideranças? Eu acredito que depende para qual dos pontos dessa visita que serão discutidos a gente olhar. Por exemplo, em relação ao plano do Trump para a faixa de Gaza, olha, o plano ele está entrando agora no momento que é bastante decisivo. Isso porque a segunda fase ela começa em janeiro e ela prevê 3 coisas bem claras: um conselho político para supervisionar o processo, uma força internacional para garantir a estabilidade no terreno em Gaza e um governo palestino tecnocrático, ou seja, formado por gestores, não por grupos armados. E o ponto de tensão, Marcelo, é o seguinte: o Netanyahu ele quer travar esse avanço enquanto o Hamas não estiver totalmente desarmado e enquanto o corpo do último refém israelense em Gaza não for devolvido. Para ele, avançar antes disso seria legitimar o Hamas. Já para o Donald Trump, ele está disposto a tocar o plano adiante, mesmo sem essas condições totalmente cumpridas, Ele está apostando que a presença internacional em Gaza e uma nova estrutura política elas vão ser o suficiente para conter o risco no curto prazo. Então, essa é a questão de Gaza. Agora, o Netanyahu está indo para lá com uma segunda preocupação, que é em relação ao programa de mísseis balísticos iraniano. E aqui entra talvez um dos temas mais sensíveis, que o Irã, de acordo com Israel, ele está tentando construir seu programa de mísseis balísticos, mísseis de longo alcance, capazes de atingir alvos que são alvos bastante estratégicos. E o Netanyahu ele quer transformar essa leitura israelense quase como se fosse em uma política compartilhada com Washington. Então ele busca um apoio e, se possível, ainda um sinal verde antecipado para agir caso o Irã decida cruzar uma linha vermelha, Então o Trump ele está até disposto a ouvir, a receber informações de inteligência, manter pressão política, mas para ele endossar agora uma ação preventiva, uma ação militar
pode não ser, talvez, a melhor das opções, porque a avaliação nos Estados Unidos ela é um pouco mais cautelosa no sentido de que a ameaça existe, mas ainda ela não é vista como uma ameaça iminente. Vamos falar também da situação do Líbano, né? O Líbano que aparece como parte desse mesmo tabuleiro regional, porque para o Netanyahu ele não é um tema isolado, mas é sim uma frente a mais de risco que está ao mesmo tempo conectada ao Irã e a Gaza, especificamente por conta da ação de grupos armados hostis a Israel, como é o caso do Hezbollah. E o quarto ponto, que também deve ser discutido entre os dois, é o acordo de assistência de segurança entre Estados Unidos e Israel. Esse acordo ele é um pilar da relação entre os dois países e ele precisa ser fechado em breve. Só para a gente encerrar esse ponto dessa análise, Urian, algumas agências internacionais estão trazendo uma versão, uma apuração de bastidor, enfim, que sinalizaria o seguinte: pessoas próximas a Trump, né, membros da alta cúpula do governo Trump, teriam se cansado, teriam se esgotado da paciência com Benjamin Netanyahu, que apenas Trump insistiria nesse apoio, né, à liderança israelense. A pergunta que fica é, se de fato isso aconteceu, e num próximo momento Trump se cansar também de Benjamin Netanyahu, o que a gente pode esperar dessa relação entre os países? Acredito que a relação entre Estados Unidos e Israel, e Marcelo, isso está agora escrito naquela nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, tá? Que Israel continua, assim, sendo uma prioridade para os Estados Unidos, por mais que eles foquem principalmente no hemisfério ocidental, aqui nas Américas, Israel continua sendo algo bastante importante. Então, independentemente de qualquer coisa, vai haver uma continuidade disso tudo nas relações, seja quem for o primeiro-ministro que vier depois do Benjamin Netanyahu. Então, algo que aparece também, e eu vi uma análise nesse sentido que eu achei bastante interessante, é a seguinte, de que Israel tem também uma eleição se aproximando e um dos objetivos que poderiam explicar também essa visita do Netanyahu seria aí no sentido de também beijar a mão do Donald Trump para que o Trump ele dê algum tipo de apoio mais explícito para o Netanyahu continuar na liderança do país. 2026 vai ser um ano de muitas eleições ao redor do mundo e, claro, vai ser um termômetro também para a gente ver de que forma, né, a relação com Trump e, claro, a influência dele em várias partes do planeta, como também aqui na América do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, Urian Fancelli, nosso analista convidado, trazendo um pouco desse cenário, traduzindo esse assunto que, de certa forma, está tão perto, mas tão longe de todos nós. Então, ele vai trazendo com clareza para a gente. Obrigado, meu amigo, até a próxima.